Pessoal, agora vamos passar a solução do item 5 da questão 10 da página 26. Essa aqui é moleza. Aqui, ó. Considere uma argumentação em que as duas proposições simbólicas abaixo são premissas, isto é, tem avaliação V. Nesse caso, se a conclusão for a proposição não A ou B, tem-se uma argumentação válida. Então, vamos lá. Vamos usar aqui método para verificar se o argumento é válido. Deixa eu copiar aqui as premissas. Ó. É A e não B implica C. E a segunda premissa é não C. E a conclusão é não A ou B. Então, pessoal, eu vou usar aqui o terceiro método, tá? Por quê? Porque tem uma premissa que é uma proposição simples. Então, aqui, ó, vou considerar aqui as proposições, as premissas, né? Verdadeiras. Ao fazer isso, eu acabo de encontrar aqui, ó, o valor lógico do C. Para o não C ser verdade, esse não C aqui ser verdade, é necessário que o C seja falso. Então, C é falso. Esse resultado eu vou jogar onde tem C. Aqui, ó, tem C, tem aqui, então C é falso. Como o consequente dessa condicional é falso, o antecedente também tem que ser falso. Então, isso aqui tudo tem que ser falso para que essa condicional seja verdadeira. Olha, A e não B é falso. A e não B, para ser falso, aí tem mais de uma maneira, né? O A e não B ser falso. Eu posso ter somente o A falso. Tem várias situações. Vamos ver quais são as situações. Eu posso ter o seguinte, ó, o A sendo falso, né? E o B pode ser qualquer. Porque se o A for falso, esse não B pode ser qualquer. Porque quem manda no E é o F. Então, o A falso e o B verdade é uma situação. O A falso e o B falso é outra situação, né? O A sendo falso, pronto. E a última situação? Vou colocar o A sendo verdade e esse não B aqui sendo falso. O não B sendo falso quer dizer que o B é verdade. Ou seja, A verdade e B verdade. Pronto. Essa é a terceira situação possível. Então, veja que o A e o B ficou indeterminado, pessoal, né? O valor... Opa, esse aqui eu anotei errado, né? Deixa eu voltar aqui. O A é V, né? E o B é V, não é isso? Aí tá certo aqui, né? Ó, o A é V e não B é F. Se o não B é F, o B é V. Pronto. Então tem três situações em que essa condicional aqui vai dar certo, né? Em que o antecedente vai ser falso e com isso a condicional vai ser verdadeira. Para essas três situações, a conclusão, para que o argumento seja válido, para essas três situações aqui, essa conclusão tem que ser verdadeira, tá? Aí você vai ter que testar essas três situações. Vamos lá, testando a primeira situação, o A é F e o B é V. Vamos lá, o A sendo F, o A sendo F e o B sendo V. Então, ó, não F dá V. V ou V dá V. Ok, né? Ok. Agora a segunda situação, o AF e o BF. Aqui, ó, né? O A é F e agora o B vai ser F. O B vai ser F. Vamos lá, então fica não F dá V ou F. V ou F também dá V. Ok, né? A conclusão continua sendo verdadeira. E a terceira situação, o A é V e o B é V. Então aqui, ó, o A é V, né? E o B também é V. Então vamos lá, não V dá F. O B é V agora. Então F ou V. F ou V também dá V, ok. A conclusão então é verdadeira nas três situações. Como foi verdadeira nas três situações, quer dizer que ela é necessariamente verdadeira. Como é necessariamente verdadeira a conclusão, o argumento é válido. Ok? Professor, poderia fazer de outra maneira? Ó, existe outra maneira aqui, mas é uma maneira mais difícil, às vezes, de enxergar. Olha, existe alguma relação entre o O e o E? Existe alguma relação entre o O, né, o E e o O? Existe, né? Só que é uma relação de negação. Vejamos, quem é a negação de não A ou B? Quem vai ser a negação disso? A negação disso aqui
vai ser o quê? Ó, a negação disso vai ser trocar os termos, negar os termos e trocar o O pelo E, né? Vamos ver aqui a negação. A negação disso, ó, a negação, nego A, o nego não A fica A. Nego B fica não B. E troco o O pelo E. Olha, isso aqui é exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. A e não B tá aqui, ó. A e não B. Então, um é negação do outro. Quer dizer o seguinte, esse termo aqui, essa conjunção, tá? É a negação dessa conclusão. É a negação da conclusão. Então, como é negação, tem valor lógico inverso, pessoal. Então, se essa conjunção é falsa, essa conclusão, como vai ser a negação da conjunção, ela é verdadeira. Tá bom? Então, não precisava testar as três maneiras. Era só ter visualizado isso. Repetindo, essa conjunção é falsa. E a conclusão é a negação dessa conjunção aqui. Como essa conjunção é falsa, a adjunção vai ser verdadeira. Se a adjunção é verdadeira, o argumento ele é válido. Tá bom? Pronto. Então, tem uma questão interessante, né? O item 5, então aí, o item 5, tá certo ou errado? Tá certo, porque ele fala que a argumentação é válida. Então, o item 5 está certo. Item 6. Considere que as proposições todo advogado sabe lógica e todo funcionário do fórum é advogado. São premissas de argumentação cuja conclusão é todo funcionário do fórum sabe lógica, então essa argumentação é válida. Olha, para variar um pouquinho, né, a gente vai utilizar o quê? O primeiro método. O primeiro método é o método o quê? Dos diagramas lógicos. Por que eu vou usar o primeiro método? Porque observe que as premissas e a conclusão utilizam aquelas palavras todo, nenhum e algum. Vamos lá, então, a primeira premissa. A primeira premissa está aqui, ó. Todo advogado sabe lógica. Então, eu vou fazer o conjunto dos advogados, né? Conjunto dos advogados dentro do conjunto dos que sabem lógica, né? Sabem lógica. E a segunda premissa? Todo funcionário do fórum é advogado. Então, os funcionários do fórum têm que estar aqui, ó, dentro dos advogados. Lembrando o seguinte, vamos lá, lembrando que todo quer dizer está contido, hein? Então, eu poderia também utilizar, em vez de colocar dentro, fazer igual. Fazer os dois conjuntos iguais, tá? Mas eu sempre começo colocando dentro, tá? Mas não pode esquecer que pode os dois conjuntos serem iguais. Então, vamos lá. Todo funcionário do fórum é advogado. Então, aqui, funcionário do fórum. Vou botar só fórum, tá? Funcionário do fórum. Pronto, terminado. Ó, as premissas estão representadas. Agora, é verificar se essa conclusão é verdadeira ou falsa a partir do desenho das premissas. Então, vamos lá. Todo funcionário do fórum sabe lógica? Posso concluir isso? Posso sim, ó. Tá aqui, ó. Os funcionários do fórum estão aqui. E os que sabem lógica, tá incluindo o pessoal do fórum, tá? Então, essa conclusão é verdadeira. A argumentação é válida? É válida. Conclusão verdadeira? O argumento é válido, tá? O argumento é válido. Item 6. Aproveitando aqui, teve uma questão agora recente que caiu no BNB, que envolve também uma questão desse tipo aqui. Deixa eu colocar aqui rapidamente essa questão. Tá? Envolvendo um diagrama lógico. É uma questão de argumentação, tá? São vários itens, A, B, C, D, E. Para cada item A, B, C, D, E, ele pergunta se o argumento é válido ou não, tá bom? Então, vou só olhar a alternativa que foi mais complicada para os candidatos. Então, a questão do Banco do Nordeste do Brasil desse ano, 2010. Deixa eu abrir aqui uma nova página aqui. Aqui, ó, vamos lá. Vou copiar aqui, ó, é assim, ó. Todos os engenheiros são funcionários públicos.
todos os engenheiros são funcionários públicos. Então essa questão aqui não está no material, tá? Porque é uma questão que ocorreu agora no domingo passado. Segunda premissa: alguns administradores não são funcionários públicos. Alguns administradores não são funcionários públicos. E terceira proposição, que é a conclusão. Ele vem, assim, vem dizendo assim, logo, esse logo indica o que vem depois é uma conclusão. Logo, alguns engenheiros não são administradores. Alguns engenheiros não são administradores. Pronto, eu vou separar aqui as premissas e a conclusão. Vou resolver utilizando um diagrama lógico, né? Porque envolve as palavras todo, algum e nenhum. Então, na questão, ele quer o item que não é um argumento válido, tá? Vamos verificar aqui. Primeira proposição, primeira premissa: todos os engenheiros são funcionários públicos. Vou desenhar como? Vou desenhar os engenheiros dentro dos funcionários públicos. Poderia fazer igual, hein? Funcionários públicos. Na segunda premissa, alguns administradores não são funcionários públicos. Olha, para essa segunda situação, eu posso fazer milhares de desenhos, tá? Então, vamos ver aqui, vamos fazer um desenho aqui possível. Alguns administradores não são funcionários públicos. Vou fazer aqui um exemplinho aqui assim, Isso aqui pode ser, né? Vou até fazer o seguinte, em vez de colocar uma linha completa, eu vou ficar aqui, colocar assim, pontilhada, tá? Então, isso aqui é uma possibilidade para que conjunto? Para o conjunto dos administradores. Tá? Então, os administradores são isso aqui. A segunda premissa está desenhada corretamente com esse desenho aqui? Tá aqui, alguns administradores não são funcionários públicos. Está aqui, Esse cara aqui não é funcionário público. Tá bom? Então, isso aqui é um desenho, pessoal. Existem vários. Olha, essas questões que, tipo o CESP, aqui é como se fosse um tipo do CESP, tá? Apesar que não foi do CESP essa questão, foi da ACEP, mas o item A, a gente tem que verificar se esse item A, esse aqui é o item A. Tem que verificar se esse item A está certo ou está errado. Ou seja, equivale a uma questão do CESP, certo ou errado. Vamos lá verificar a conclusão. A conclusão diz assim: a conclusão diz que alguns engenheiros não são administradores. Vamos verificar aqui, Se eu olhar esse desenho aqui, tá certo, né? Pelo desenho, por esse desenho. Alguns engenheiros não são administradores, tá certo aqui, Esse carinha aqui, que tá bem aqui, ele não é administrador. Ele é engenheiro, mas não é administrador. Então o argumento é válido. Pessoal, essa situação de certo e errado, às vezes pode complicar. Quando várias alternativas, A, B, C, D, E, para verificar qual é que torna o argumento válido, é mais fácil. Mas essa situação aqui de certo ou errado, eu tenho que verificar todas as possibilidades. Porque se forem várias alternativas, A, B, C, D, E, se eu não encontrar nenhuma alternativa, eu volto para a primeira para testar, né? Aqui não, aqui eu tenho que dizer se é certo ou errado. Eu não posso comparar com outras, né? Então, é o seguinte, por esse desenho, a conclusão está certa, o argumento seria válido. Só que eu posso fazer outros desenhos para o administrador. Então, você tem que fazer o seguinte: será que é possível? Você tem que pensar assim: será que é possível eu fazer um desenho para a segunda premissa, essa segunda premissa aqui, de forma que a conclusão
fique falsa, você tem que pensar tá? Dessa maneira, desse modo. Repetindo, será que existe algum desenho para a segunda premissa que torne a conclusão falsa? Então vamos lá, vamos fazer um desenho para tentar, né, que a conclusão fique falsa. Então, ó, a conclusão é: alguns engenheiros não são administradores. Ó, se eu fizer esse desenho aqui, olha, observe o seguinte: a segunda premissa quer dizer que alguns administradores não são funcionários públicos. Ó, vamos colocar esse desenho aqui, ó. É um segundo desenho para administrador. Está obedecendo a segunda premissa? Tá obedecendo a segunda premissa. Por que está obedecendo? Porque tem aqui, ó, porque eu tenho um administrador, tá aqui, ó, eu tenho um administrador que não é funcionário público. Tá certo? Aqui, ó, esse xizinho aqui, ele é administrador e não é funcionário público. Agora, por esse desenho, a conclusão é verdadeira? Não. Observe aqui que os engenheiros agora estão dentro do círculo, que não parece círculo, né? Parece uma elipse aqui. Os engenheiros estão dentro do diagrama, o diagrama dos administradores. Como o engenheiro está dentro do administrador, logo todo engenheiro é administrador. E aqui na conclusão ele está dizendo que algum engenheiro não é administrador. Então, por esse segundo desenho, eu consegui tornar a conclusão falsa. Se eu conseguir isso, é porque eu posso concluir o quê? Que a conclusão não é necessariamente verdadeira. Ela pode ser verdadeira. Então, repetindo, a conclusão pode ser verdadeira, mas não é necessariamente verdadeira. Como não é necessariamente verdadeira, o argumento é inválido. Ok? Pronto. Então, foi essa questão aqui que muitos alunos, muitos candidatos tiveram dúvida. Então, realmente o argumento é inválido. E não B é F. Se o não B é F, o B é V. Pronto. Então, tem três situações em que essa condicional aqui vai dar certo, né? Em que o antecedente vai ser falso e, com isso, a condicional vai ser verdadeira. Para essas três situações, a conclusão, para que o argumento seja válido, para essas três situações aqui, essa conclusão tem que ser verdadeira. Tá? Aí você vai ter que testar essas três situações. Vamos lá, testando a primeira situação, o A é F e o B ser V. Vamos lá, o A sendo F, o A sendo F e o B sendo V. Então, ó, não F dá V. V ou V dá V. Ok, né? Ok. Agora a segunda situação, o AF e o BF. Aqui, ó, né? O A é F e agora o B vai ser F. O B vai ser F. Vamos lá, então fica não F dá V ou F. V ou F também dá V. Ok, né? A conclusão continua sendo verdadeira. E a terceira situação, o A é V e o B é V. Então aqui, ó, o A é V, né? E o B também é V. Então vamos lá, não V dá F. O B é V agora. Então F ou V. F ou V também dá V. Ok. A conclusão então é verdadeira nas três situações. Como foi verdadeira nas três situações, quer dizer que ela é necessariamente verdadeira. Como é necessariamente verdadeira a conclusão, o argumento é válido. Ok? Professor, poderia fazer de outra maneira? Ó, existe outra maneira aqui, mas é uma maneira mais difícil às vezes de enxergar. Olha, existe alguma relação entre o O e o E? Existe alguma relação entre o O, né, o E e o O? Existe, né? Só que é uma relação de negação. Vejamos, quem é a negação de não A ou B? Quem vai ser a negação disso? A negação disso aqui vai ser o quê? Bom, a negação disso vai ser trocar os termos, negar os termos e trocar o O pelo E, né? Vamos ver o que é a negação. A negação disso, ó, a negação nega o A, nego não A fica A. Nego o B fica não B. E troca o O pelo E. Olha, isso aqui é exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. A e não B tá aqui, ó. A e não B.
Então, um é negação do outro. Quer dizer o seguinte, esse termo aqui, essa conjunção, tá? É a negação dessa conclusão. É a negação da conclusão. Então, como é negação, tem valor lógico inverso, pessoal. Então, se essa conjunção é falsa, essa conclusão, como vai ser a negação da conjunção, ela é verdadeira. Tá bom? Então, não precisava teste 6. Essa aqui é moleza. Aqui, ó. Considere uma argumentação em que as duas proposições simbólicas abaixo são premissas, isto é, tem avaliação V. Nesse caso, se a conclusão for a proposição não A ou B, tem-se uma argumentação válida. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui método para verificar se o argumento é válido. Deixa eu copiar aqui as premissas. Ó. É A e não B implica C. E a segunda premissa é não C. E a conclusão é não A ou B. Então, pessoal, eu vou usar aqui o terceiro método, tá? Por quê? Porque tem uma premissa que é uma proposição simples. Então, aqui, ó, vou considerar aqui as proposições, as premissas, né? Verdadeiras. Ao fazer isso, eu acabo de encontrar aqui, ó, o valor lógico do C. Para o não C ser verdade, esse não C aqui ser verdade, é necessário que o C seja falso. Então, C é falso. Esse resultado eu vou jogar onde tem C. Aqui, ó, tem C, tem aqui, então C é falso. Como o consequente dessa condicional é falso, o antecedente também tem que ser falso. Então, isso aqui tudo tem que ser falso para que essa condicional seja verdadeira. Olha, A e não B é falso. A e não B, para ser falso, aí tem mais de uma maneira, né? O A e não B ser falso. Eu posso ter somente o A falso. Tem várias situações. Vamos ver quais são as situações. Eu posso ter o seguinte, ó, o A sendo falso, né? E o B pode ser qualquer. Porque se o A for falso, esse não B pode ser qualquer. Porque quem manda no E é o F. Então, o A falso e o B verdade é uma situação. O A falso e o B falso é outra situação, né? O A sendo falso, pronto. E a última situação, vou colocar o A sendo verdade e esse não B aqui sendo falso. O não B sendo falso quer dizer que o B é verdade. Ou seja, A verdade e B verdade. Pronto. Essa é a terceira situação possível. Então, vejo que o A e o B ficou indeterminado, pessoal, né? O valor... Opa, esse aqui eu anotei errado, né? Deixa eu voltar aqui. O A é V, né? E o B é V, não é isso? Aí tá certo aqui, né? Ó, o A é V e não B é F. Se o não B é F, o B é V. Pronto. Então tem três situações em que essa condicional aqui vai dar certo, né? Em que o antecedente vai ser falso e com isso a condicional vai ser verdadeira. Lógica. E a segunda premissa? Todo funcionário do fórum é advogado. Então, os funcionários do fórum têm que estar aqui, ó, dentro dos advogados. Lembrando o seguinte, vamos lá, lembrando que todo quer dizer está contido, hein? Então, poderia também utilizar, em vez de colocar dentro, fazer igual. Fazer os dois conjuntos iguais, tá? Mas eu sempre começo colocando dentro, tá? Mas não pode esquecer que pode os dois conjuntos serem iguais. Então, vamos lá. Todo funcionário do fórum é advogado. Então, aqui, funcionário do fórum. Vou botar só fórum, tá? Funcionário do fórum. Pronto, terminado. Ó, as premissas estão representadas. Agora, é verificar se essa conclusão é verdadeira ou falsa a partir do desenho das premissas. Então, vamos lá. Todo funcionário do fórum sabe lógica? Posso concluir isso? Posso sim, ó. Tá aqui, ó. Os funcionários do fórum estão aqui. E os que sabem lógica, tá incluindo o pessoal do fórum, tá? Então, essa conclusão é verdadeira. A argumentação é válida? É válida. Conclusão verdadeira? O argumento é válido, tá? O argumento é válido. Item 6.
Aproveitando aqui, teve uma questão agora recente que caiu no BNB, que envolve também uma questão desse tipo aqui. Deixa eu colocar aqui rapidamente essa questão. Tá? Envolvendo um diagrama lógico. É uma questão de argumentação, tá? São vários itens, A, B, C, D, E. Para cada item A, B, C, D, E, ele pergunta se o argumento é válido ou não, tá bom? Então, vou só olhar a alternativa que foi mais complicada para os candidatos. Então, a questão do Banco do Nordeste do Brasil desse ano, 2010. Deixa eu abrir aqui uma nova página aqui. Aqui, ó, vamos lá. Vou copiar aqui, ó, é assim, ó. Todos os engenheiros são funcionários públicos. Todos os engenheiros são funcionários públicos. Então essa questão aqui não está no material, tá? Porque é uma questão que ocorreu agora no domingo passado. Segunda premissa, alguns administradores não são funcionários públicos. Vamos ver aqui, ó, vamos fazer um desenho aqui possível. Alguns administradores não são funcionários públicos. Vou fazer aqui um exemplinho aqui assim, ó. Isso aqui pode ser, né? Vou até fazer o seguinte, em vez de colocar uma linha completa, vou ficar aqui, ó, colocar assim, ó, pontilhada, tá? Então isso aqui é uma possibilidade para que conjunto? Para o conjunto dos administradores. Tá? Então, os administradores são isso aqui. A segunda premissa está desenhada corretamente com esse desenho aqui? Tá aqui, ó. Alguns administradores não são funcionários públicos. Está aqui, ó. Esse cara aqui não é funcionário público. Tá bom? Então, isso aqui é um desenho, pessoal. Existem vários. Olha, essas questões que, tipo o CESP, aqui é como se fosse um tipo do CESP, tá? Apesar que não foi do CESP essa questão, foi da ACEP, mas o item A, a gente tem que verificar se esse item A, esse aqui é o item A. Tem que verificar se esse item A está certo ou está errado. Ou seja, equivale a uma questão do CESP, certo ou errado. Vamos lá verificar a conclusão. A conclusão diz assim... A conclusão diz que alguns engenheiros não são administradores. Vamos verificar aqui, ó. Se eu olhar esse desenho aqui, ó, tá certo, né? Pelo desenho, por esse desenho. Alguns engenheiros não são administradores, tá certo. Aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, que tá bem aqui, ele não é administrador. Ele é engenheiro, mas não é administrador. Ah, então o argumento é válido. Pessoal, essa situação de certo e errado, às vezes pode complicar. Quando várias alternativas, A, B, C, D, E, para verificar qual é que torna o argumento válido, é mais fácil. Mas essa situação aqui de certo ou errado, eu tenho que verificar todas as possibilidades. Porque se forem várias alternativas, A, B, C, D, E, se eu não encontrar nenhuma alternativa, eu volto para a primeira para testar, né? Aqui não, aqui eu tenho que dizer se é certo ou errado. Eu não posso comparar com outras, né? Então, é o seguinte, por esse desenho, a conclusão está certa, o argumento seria válido. Só que eu posso fazer outros desenhos para o administrador. Então, você tem que fazer o seguinte, será que é possível? Você tem que pensar assim, será que é possível eu fazer um desenho para a segunda premissa, essa segunda premissa aqui, de forma que a conclusão fique falsa? Você tem que pensar tá? Dessa maneira, desse modo. Repetindo, será que existe algum desenho para a segunda premissa que torne a conclusão falsa? Então vamos lá, vamos fazer um desenho para